Olá, sejam bem-vindos ao nono e último episódio da segunda temporada do Clube do Vídeo. É verdade, esta temporada termina hoje, ao fim de 10 episódios, se contarmos com o episódio 0. E agora vou para umas férias, não muito longas, porque até ao final do ano ainda vai existir alguns especiais, mas os episódios assim regulares, a saírem de 2 em 2 semanas, só vão regressar lá para 2023, ainda não tenho uma data, mas eu mais lá para o final do episódio vou explicar como é que se vai passar agora este final do ano, o futuro do projeto e agora, como vocês já devem ter visto pelo título, vou-me dedicar, obviamente, ao filme que hoje é o protagonista deste episódio. E, como eu tinha dito no final do episódio passado, vamos falar de Listen, um filme realizado pela realizadora Ana Rocha de Souza, e não Ana Rocha e Souza, como eu disse erradamente no último episódio. Eu não sei onde é que foi tirar o I Souza, mas é de facto Ana Rocha de Souza. Eu por acaso já conheci o trabalho desta artista, ela durante algum tempo foi atriz. Eu penso que não sei se ela atualmente ainda continua com o ofício de atriz. Já vi algumas entrevistas, mas há muitos anos que não via nenhum trabalho seu, e quando em 2020 o Listen foi lançado e ganhou o prémio no Festival de Cinema de Veneza, eu fiquei surpreendido e lembrava-me da cara dela, porque ela fez parte de alguns projetos que eu assisti quando era mais novo, e foi um bom regresso, e um regresso surpreendente, e principalmente por neste momento ela ser realizadora e ter feito um filme que conseguiu cativar as atenções da crítica, teve prémios e obviamente também cativou a atenção do público. Foi de facto uma grande estreia e é uma coisa louvável, totalmente louvável, porque Ana Rocha de Souza foi alguém que caiu, digamos assim, de paraquedas nesta nova área da realização, e eu fiquei muito surpreendido por a ver neste papel, porque não esperava mesmo. Mas sim, de facto, Listen foi um filme em 2020 bastante badalado, principalmente por ter recebido o prémio Leão do Futuro e ainda o prémio especial do júri da secção Horizontes no Festival Internacional de Cinema de Veneza. E depois também voltou a ser falado mais tarde por ter sido candidato português aos Oscars de 2021, referente ao ano de 2020, mas o filme acabou desqualificado porque só apenas um terço da longa-metragem é falado em português, ou seja, só tem cerca de 32% dos diálogos em português, e o mínimo exigido para ser candidato por um país ao prémio de melhor filme internacional tem que ter pelo menos 50% dos diálogos falados, e neste caso teria que ser falados em português. E Listen acabou por ser desqualificado. Eu por acaso acho que se este filme tivesse sido para a Avante, acho que poderia ter sido a primeira premiação portuguesa nos Oscars, neste caso no melhor filme internacional. Eu assim, por acaso nem fiz essa pesquisa, poderia ter feito, mas eu, de como recordo, não existe nenhum filme português que tenha sido nomeado ao Oscar de melhor filme. Por acaso é uma coisa que eu gostava que algum dia viesse a acontecer, e eu acho que poderia ter sido com Listen, porque o filme tem de facto bastante qualidade. Mas então, vamos começar a meter aqui as mãos na massa e vamos falar um bocadinho da história deste filme. Para já, eu só tenho que dizer que Listen é um filme extremamente realista, extremamente cru, expõe uma realidade social dura, não só do ponto de vista da imigração, dos protagonistas, neste caso dos protagonistas, podemos também referir. Não acho que o pai tenha assim um papel tão relevante, mas a mãe, que é interpretada pela Lúcia Muniz, tem. Mas sim, podemos ver nessa perspectiva dos protagonistas de serem imigrantes e já terem dificuldades. Depois temos, e é aquele que é o tema central, temos o caso das adoções forçadas serem o tema central, e é uma realidade bastante crua. Deixem-me só referir que a história de Listen foi inspirada numa reportagem que saiu há cerca de 6 anos, e era uma reportagem sobre as adoções forçadas no Reino Unido, e Ana Rocha de Souza baseou-se nisso, e o argumento deste filme, que é escrito por ela e também por Paulo Alvarez Vaccaro e Aaron Bruckner, este argumento foi baseado nisso. Portanto ela usou esta história para criar este filme. Mas sim, resumidamente, a história de Listen passa-se em Inglaterra e é-nos apresentada uma família portuguesa imigrante. Temos a Bela, interpretada pela grande atriz Lúcia Muniz. Temos o Jota, interpretado por Ruben Garcia. E juntos têm 3 filhos. A Jess, que é um bebê. A Lúcia, interpretada pela atriz Maisie Sly.
que faz uma menina surda, e na vida real ela também é surda, e vai ser o mote que vai desencadear depois toda a odisseia, entre aspas, da Bella e do Jota para lutar pelos seus filhos. E por fim temos o Diego, que é o mais velho, que é interpretado pelo ator James Fellner. Deixem-me só referir, eu acho que o James Fellner, ele fala um português bastante fluente, ele provavelmente é filho de imigrantes, eu não obtive essa informação, mas a Maisie Sly é uma atriz britânica. O resto do elenco, a Bella e o Jota, são atores portugueses. A Lúcia Muniz é uma artista bastante conhecida. Mas sim, pronto, o retrato que nos faz este filme é um retrato de uma família que tem uma vida bastante precária. A Bella é empregada doméstica na casa de alguém, não é? Não é referido os padrões dela, também não interessa. Ela é uma empregada doméstica e Jota trabalha como carpinteiro, mas ele tem um problema, é que não tem um contrato permanente e por isso não lhe dá segurança no trabalho, e para juntar a esse problema ainda temos o facto de ele ter os salários em atraso. Portanto, percebemos aqui que a vida desta família não é fácil. Depois, ainda para piorar esta situação, a falta de dinheiro, percebemos ainda que Lúcia é uma criança surda e, portanto, ela usa um aparelho auditivo para captar alguns dos sons. Não todos, mas consegue captar alguns. Só que o aparelho está estragado e, portanto, nós vamos ver a Bella a tentar que o aparelho funcione. Só que, em vão, eles não têm dinheiro. Aquele foi o único aparelho que tiveram. E a vida precária e quase no limiar da... Sim, eu diria mesmo no limiar da pobreza não permite que eles consigam adquirir um novo aparelho que é essencial para a vida da criança, para ela conseguir conviver na escola. E nós percebemos de facto não só que eles têm uma vida precária por não conseguirem comprar o aparelho auditivo, mas também percebemos que eles têm uma vida precária porque vemos numa cena, e isso é uma das cenas que mais ansiedade me deu, foi quando a Bella rouba comida no supermercado para conseguir alimentar a Jess e a Lúcia. E portanto foi uma cena que a mim me deixou um bocado desconfortável, porque nós percebemos que eles não são pessoas que... eles percebemos que são pessoas que têm algumas habilitações. A Bella fala um inglês fluente, consegue escrever em inglês, portanto percebemos que eles não estão nas suas capacidades e acabam por ter uma vida que não é a melhor e não é a vida mais digna que podem dar aos filhos. E para juntar a este leque de problemas que eu já citei, a Segurança Social tem esta família sinalizada. É assim, percebe-se porque é uma família que passa algumas dificuldades, e depois percebemos que, por exemplo, a Lúcia muitas vezes chega atrasada às aulas. A Lúcia também é uma criança que tem problemas auditivos. E depois é também o facto de eles não receberem muito dinheiro que a Segurança Social acaba por os sinalizar. E a Segurança Social tem-nos sinalizados, até que um dia a Lúcia vai parar ao hospital porque aparecem umas marcas negras nas costas, e depois ela também não tem um aparelho auditivo, e isso chama a atenção da escola. E a Segurança Social certo dia vai buscar as 3 crianças a casa, e é aí que vai começar a odisseia de Bella e de Jota para lutarem pelos seus filhos. Ou seja, a Lúcia vai ser aqui o ponto que vai desencadear a história, porque ela tem aquele problema, o aparelho vai deixar de funcionar, depois ela vai aparecer com as marcas negras nas costas, e é a partir daí que tudo vai desencadear. A personagem dela é a personagem-chave desta história. E então, é aqui que vamos começar a perceber como é que funciona o sistema de adoções no Reino Unido. E Bella e Jota rapidamente vão perceber que não estão em vantagem. O sistema é muito mau para eles, não os deixa ter contacto praticamente com os filhos. É assim, em boa verdade, eu percebo o que é que acontece no início do filme. O filme deixa-nos com algumas dúvidas sobre esta família, porque quando a Lúcia aparece com as marcas nas costas, nós ficamos a pensar naquele momento que ela sofre de algum tipo de violência em casa. E depois o facto do aparelho estar estragado, há umas acusações entre Bella e Jota que um deles talvez tenha estragado aquilo. E nós percebemos que ali parece que há ali uma aura de dúvida. Mas depois nós vamos percebendo que isso não é de facto verdade. É uma coisa que eu acho que nos ajuda-nos a deixar interessados no filme, de certa forma. Não nos revela logo que aquilo é uma família, digamos, que trata toda a gente bem. Nós pensamos que é uma família que já tem, para adensar aos problemas da precariedade, tem problemas de violência, mas não. Eu acho que isso é uma forma de cativar a atenção do público, de nos deixar interessados e perceber o que é que vai acontecer a partir daqui. Será que isto é verdade? Será que não é? E eu achei esse pormenor interessante.
foi uma opção bastante interessante e que eu gostei. Mas pronto, como eu estava a dizer, o sistema é bastante injusto com eles, não é mau, eu estava-me a faltar a palavra injusto. É bastante injusto com a Bella e com Jota, e então Jota vai acabar por fazer algumas pesquisas e vai se deparar com a figura de Hayne, que é interpretada pela Sophia Myles, que é uma ex-assistente social da Segurança Social Britânica e que conhece o sistema muito bem, sabe o que é que se lá passa e vai então ajudar a Bella e o Zota a reconquistarem os filhos, porque sabe que o que é que acontece ali e sabe que aquilo não é a maneira correta de fazer as coisas e que aquilo é no fundo um negócio, é uma mercantilização das crianças. E é este retrato que nós vamos ter. Eu acho que é um filme que mexe muito com os nossos sentimentos. Eu acho que temos o facto das crianças serem retiradas, depois temos o problema da precariedade, depois temos, e ainda para se adensar a este problema, temos o facto do sistema ser extremamente injusto, de ser um sistema pouco balanceado, é um sistema que pesa muito para o Estado e pouco para as pessoas, e percebemos que tudo falha e que a Segurança Social está apenas ali para levar aquelas crianças e não ajuda, de certa forma. E depois também temos, não é, o retrato, se quisermos olhar para um outro prisma, percebemos que se calhar a questão deles terem uma vida tão precária também se deve a algum preconceito deles serem imigrantes. E é todo este retrato, que eu não diria perturbador, mas revoltante, acho que é mesmo a melhor palavra, é revoltante, e é bastante duro, torna que Listen seja uma obra que eu aprecio bastante. E depois o facto do filme mostrar este lado também se junta ao facto desta história ter sido inspirada em casos reais, o que ainda aumenta mais essa revolta que nós sentimos. Percebemos que aquela história é a história também de milhares de outras pessoas, e depois nós, para além da história da Bella e do Jota, também vamos perceber que há ali, por exemplo, um casal que também está na mesma situação, também lhe foi retirado os filhos. Quase certeza que teria que haver ali algum tipo de intervenção da Segurança Social. Um Estado Social tem o dever de ajudar as pessoas, mas percebemos que ali o interesse é outro, e é aquilo que eu disse, as crianças são mercantilizadas num sistema de adoções, é explicado muito bem o que acontece. Elas são retiradas aos pais e o sistema de adoção acontece rapidamente, ou seja, muitas vezes ainda o julgamento não ocorreu, e é o que acontece neste filme, ainda o julgamento não ocorreu, e o tribunal ainda não decidiu nada, e as crianças já estão a ser retiradas e já estão a ser levadas para outra família. E isto é extremamente chocante, e percebemos que não há qualquer tipo de humanidade como elas são tratadas. Eles dão dinheiro a famílias para receber estas crianças. Não há qualquer tipo de zelo pelo bem-estar destas crianças. E depois, uma coisa que acontece também nesta história, a Lúcia tem este problema, como eu já referi, e percebemos que o sítio onde ela está não tem capacidade para receber uma criança com esta condição. Ninguém fala com ela, ela diz mesmo que a única pessoa que falava com ela era o irmão, o Diego, e que mais ninguém falava porque ninguém sabia linguagem gestual. Ou seja, isto é uma coisa que nos deixa completamente abesbílicos. Ficamos mesmo, o que é que se está aqui a passar? Percebemos que ali ninguém está interessado no bem-estar das crianças, apenas retiraram, e depois, para além disso, é só deixá-las como estão. Isso a mim causa-me muito desconforto, porque depois o Diego vai acabar por sair da instituição, vai para uma família, e a Lúcia fica ali completamente sozinha. Ninguém fala com ela porque ninguém sabe linguagem de sinais, ninguém sabe a linguagem gestual. É uma coisa que a mim me deixou extremamente desconfortável e revoltado mesmo. No entanto, isto é um filme, obviamente tem sempre aqueles momentos de viragem na história, e obviamente isto não pode ser, isto tem quase certeza tem a sua parte ficcionada, mas esta parte talvez seja meia ficção, meia verdade, mas a uma determinada altura a Bella e o Jota vão receber a ajuda de uma assistente social. Ela é que cuida do caso das crianças, ela é interpretada pela Kiran Sonia Savar, acho que é assim que se diz o nome dela. Ela interpreta a assistente social Anjali,
Eu por acaso já conheci esta atriz, tenho que referir, vou fazer um parênteses. Para além da Lucia Moniz, eu já conheci esta atriz, porque ela participou em Black Mirror. Eu quando estava a ver o filme, eu estava-me a tentar recordar onde é que a conhecia, e depois lembrei-me, ela participou no Crocodile, no Black Mirror, que eu penso que já é uma das temporadas da Netflix, portanto é capaz de ser ou a quarta ou a terceira temporada, mas eu lembrei-me dela, eu até pensei que ela tinha participado noutra série, que era o Years and Years, mas eu depois fui pesquisar e não, era mesmo em Black Mirror. Mas sim, voltando àquilo que eu estava a dizer, portanto, esta assistente social vai ser no fundo, vai servir aqui como um twist ao filme. Ela vai avisar o Jota e a Bella que aquelas marcas negras que a Lúcia tem nas costas não é fruto de violência, como alegou a segurança social. É sim uma condição, ela tem uma condição no sangue, uma condição de saúde, que faz com que ela ganhe aquelas marcas. A Bella vai reparar numa das visitas, vai reparar que ela tem as marcas e que aquilo aconteceu já depois de ela estar lá, e ela ao início não vai pensar que é algum tipo de violência que ela possa estar lá a sofrer, mas não, aquilo acaba por, e é aquilo que a assistente social afirma, driblando um bocadinho o sistema, porque ela não pode fazer aquilo que fez, mas ela vai driblar um bocadinho o sistema, e ela diz que ela tem aquela condição de saúde e que não é fruto de nenhum tipo de violência. E ainda diz que que ela seria a última visita da Jess até ao julgamento. Ou seja, ela vai aqui driblar um bocadinho o sistema e vai ajudar e vai perceber que o que está a acontecer ali é uma tremenda injustiça, que foram alegados coisas erradas para retirar estas crianças, e portanto vai ser aqui no fundo uma ajuda, e é isso que vai acabar por dar um bocadinho de força e ajudar a defesa de Bella. Bem, como eu estava a dizer e como eu já falei até agora, o texto deste filme é completamente realista. Os diálogos são realistas, a própria história é realista. Ou seja, eu gostei muito desse lado muito realista da história. Mas não existe esse lado realista na história, ou seja, esse lado realista precisa também de transpor para o lado mais visual da coisa. E portanto, se não existir uma cinematografia bastante realista, esta história também não seria tão boa. E de facto, em Listen, eu acho que é um dos filmes mais realistas que eu assisti. Na semana passada, há 2 semanas, eu tinha falado do Manchester by the Sea, que é um filme realista, e o é, mas este filme, para além de um texto bastante realista, tem uma componente visual bastante realista. Primeiro temos que referir a fotografia, assim, a espécie de tons bastante cinzentos. Pronto, nós sabemos que a Inglaterra, e temos aquela imagem da Inglaterra, um país cinzento, um país que está sempre nublado, e isso de facto é verdade. Mas depois eu acho que essa fotografia foi usada no fundo para mostrar que aquela história é uma história dura, é uma história bastante crua, e que é uma história assim um bocadinho até, sim, é uma história de facto triste, nem é um bocadinho, é mesmo uma história de facto triste. Pronto, temos esse lado da fotografia, mas depois também temos os figurinos para mim, principalmente a da personagem do Jota, muitas vezes há assim um enfoque nos pés dele, e percebemos que as meias, por exemplo, estão rotas, a própria maneira como ele se veste, assim muito a pessoa que não tem grandes posses, e depois a Bella também que usa assim roupas que não são assim nada do wow, não são roupas caras. Portanto, esse lado dos figurinos. Depois também temos a maquilhagem, principalmente a da Bella. Eu não sei se a Lúcia Muniz usou algum tipo de maquilhagem, mas se usou foi muito pouca. Percebemos que ela parece que está quase sem maquilhagem. Eu acho que isso ajuda a caracterizar muito bem as personagens, ajuda-nos a ver realismo naquela história, a perceber como é que aquilo tudo funciona, ou seja, aquela história é credível para nós, e eu achei esse trabalho visual muito interessante, bastante bom, e que é isso que ajuda a que este filme se torne bom, não só a nível de história, mas também a nível visual. E obviamente que para mim, como eu estava a dizer, a maquilhagem da Lúcia Muniz eu acho que é praticamente inexistente, e eu achei muito bem, porque a Bella é uma personagem, é uma espécie de uma mãe Leo, é uma mãe que faz tudo pelos filhos, é uma mãe que muitas vezes tira da própria boca para dar aos filhos, e eu gostei bastante da maneira como trabalharam visualmente, mas depois a história dela, a escrita da personagem dela também está muito bem trabalhada. Ela é uma mãe desesperada porque perdeu os 3 filhos, os 3 filhos foram-lhe retirados, mas é uma mãe que não vai baixar os braços, ou seja, ela está revoltada com aquela situação, ela vai lutar contra um sistema que é injusto, ela nunca se vai calar, nunca se vai vergar
perante o sistema que não está a ser correto com eles. E para mim, uma das cenas que é uma das melhores cenas deste filme é a cena num tribunal, que é o Jota e a Bella não quiseram advogado, também porque não tinham grandes posses para o pagar, e ela vai dar um discurso fenomenal sobre a maneira como trata os filhos, a maneira como nunca maltratou os filhos, e expõe aquilo que a Segurança Social está a tentar fazer, está a tentar retirar-lhes os filhos injustamente, e ela vai expor tudo isso numa cena que para mim emocionalmente é arrebatadora. Deixa-nos completamente colados ao ecrã a ver aquele show de atuação da Lúcia Muniz. Eu admiro-a como atriz e também admiro-a como cantora. Ela já foi ao Festival da Eurovisão da Canção. Ela já foi em 1996 com O Meu Coração Não Tem Cor, que até à Vitória de Salvador tinha sido o nosso melhor resultado. Portanto, a Lúcia Muniz é uma grande artista, é uma artista versátil, e aqui como atriz provou ser uma ótima profissional, esteve mesmo excelente, e é para mim uma cena que arrepia, uma cena que nos deixa completamente presos ao ecrã. Eu adorei muito, muito o seu trabalho. Para além da Lúcia Muniz, também tenho que referir o Ruben Garcia. Ele também esteve muito bem como o papel do Jota, no entanto não tão bem como a Lúcia Muniz, e isso deve-se ao facto de nos primeiros minutos do filme eu senti que ele não estava tão bem entranhado na personagem. Eu não gostava muito da maneira como ele estava a atuar. Não sei, eu não sei bem explicar, mas eu não estava a conseguir me ligar à personagem. Ao passo que com a personagem da Bella nós conseguimos ter uma empatia logo imediata, talvez não só pela escrita da personagem, mas também pela atuação. O Ruben Garcia ao início, não só a personagem deixa ali algumas dúvidas no início, mas depois a atuação dele não nos dava assim muito segurança. Ele parecia não estar muito ligado à personagem, e ele só muda um bocadinho e só se torna alguém mais interessante na história e com uma atuação melhorzinha quando dá-se, digamos, a reviravolta, entre aspas, dos filhos serem retirados. Embora no momento em que os filhos sejam retirados eu achei ali algumas cenas um bocadinho patéticas, quando ele foge e depois regressa. Aquilo foi muito... não gostei mesmo. Foi ali um bocado de atuação que eu não gostei mesmo muito. Mas acho que mais para o fim ele redime-se destes primeiros minutos e tem uma atuação que eu digo que é relativamente boa, muito boa até, e que apaga um bocadinho disso que acontece no início do filme. E por fim, também tenho que referir o elenco infantil, que no modo geral também está muito bom, e tenho que referir, obviamente, o bebé não fala, mas a Maisie Sly tem uma atuação bastante interessante, principalmente naquele diálogo que ela tem com a mãe, por exemplo, quando ela volta da escola e tinha ido parar ao hospital. É uma cena interessante. Nós temos esta personagem da Lucy, é uma personagem muito, muito sonhadora. Nós temos aquela cena dela subir para cima do muro, depois temos aquela cena com a máquina de fotografar a cartão. Nós percebemos que ela é uma personagem muito, muito sonhadora, é uma personagem que sonha com algo mais e sabe que apesar de ser amada naquela família e é amada naquela família, poderia ter uma condição de vida melhor. Eu acho que isso implicitamente fica-nos dito, mas eu acho que a própria atriz conseguiu transmitir muito bem isso em todos os momentos, esse lado sonhador, esse lado que gosta da família, desse lado mais querido que ela tem. Eu acho que a atriz conseguiu trazer muito, muito bem isso, e trouxe uma atuação bastante segura. Por exemplo, quando ela tem aquele diálogo com a mãe, também é uma cena bastante segura, totalmente falada em linguagem gestual. Eu achei a atriz bastante segura. E depois também temos o James Fellner, que interpreta o Diego, que também tem uma das cenas mais comoventes do filme, que é quando ele regressa para os braços dos pais, e ele também, o ator, consegue transmitir a revolta que ele sente por ter sido retirado a uma família que nunca o maltratou e que sempre fez o melhor por ele. Eu acho que é um ator que também vai ter algum futuro no futuro, passando a redundância. Ele tem bastante talento, gostei bastante da sua atuação. No modo geral, é assim, o elenco está bastante bem. Eu gostei de quase todas as atuações, não há assim nenhuma. Talvez ali a do Ruben Garcia achei que nos primeiros momentos não foi tão boa como esperado, mas no modo geral eu gostei daquilo tudo que eu assisti.
Bem, eu também tenho que referir que adorei muito o título deste filme. É um título simples, é uma palavra título, mas que eu acho que sintetiza muito bem a mensagem do filme e também a mensagem que muitos pais que já sofreram por parte destas adoções forçadas, que viram os seus filhos a ser retirados, querem dizer. Ou seja, listen, passando a tradução literal, é awesome, não é awesome. Pronto, talvez seja, é mais awesome. Awesome, awesome e acho que é mesmo isso que eu acho que este filme quer demonstrar, ou seja, é dar voz a quem foi silenciado, o Estado silencia as famílias, silencia de um lado os pais que veem os seus filhos a serem retirados, muitas vezes com falsas acusações, como aconteceu aqui, mas do outro lado também temos as crianças a serem silenciadas, por exemplo, temos o caso do Diego, que diz que nunca foi maltratado, que os pais sempre o trataram muito bem e que quer regressar a casa, mas ainda assim ele vai ser retirado da beira dos irmãos e vai ser recolocado numa família. Percebemos que ninguém os quer ouvir e eu acho que esta palavra sintetiza aquilo que o filme quer demonstrar, ou seja, a Bella não se vai calar, a Bella vai lutar, a Bella e o Jota vão lutar pelos seus filhos, vão para tribunal, sem um advogado, temos que referir isso, vão para tribunal. A Bella vai dar um discurso incrível no tribunal, como eu também já o referi. Ou seja, é basicamente dizerem para ouvirem-na, para a minha voz não ser silenciada, já que já silenciaram tantas. E eu gostei muito do título que usaram. Pessoalmente, eu não sei se é esta a perspectiva que queriam dar, mas eu vejo neste ponto de vista e daquilo que eu assisti no filme, eu acho que a palavra faz muito sentido com a mensagem. Durante anos, e este sistema acontece há muitos anos, muitas crianças foram retiradas, os pais foram silenciados, não tiveram voto na matéria. E muitas vezes, e por exemplo, há uma coisa que referem, eu penso que seja a Anne, que é a assistente social, a ex-assistente social que os ajuda. Ela diz que muitas vezes o Estado atribui um advogado oficioso, que é os advogados do Estado, e obrigam as famílias a aceitarem para irem a tribunal, porque sabem que esses advogados vão conseguir convencer a que eles entreguem os filhos quase deliberadamente, ou seja, para que eles entreguem os filhos, muitas vezes sem consciência daquilo que estão a fazer. Ou seja, nós percebemos estes métodos de silenciamento, os métodos de manipulação que fazem, e eu acho que este listen, esta palavra listen, de facto uma contracorrente àquilo que está a acontecer e que aquilo que aconteceu no filme, neste caso. Ou seja, eles poderiam ter sido silenciados e se tivessem aceitado aquele advogado, muito provavelmente teriam entregue os filhos quase, não é que eles não tenham perdido a Jess acabou infelizmente por ser perdida, mas ainda assim conseguiram recuperar o Diego de uma forma ilegal, e entre aspas, e no caso da Lúcia eles conseguiram tê-la de novo pela via dos tribunais e tudo mais. Ou seja, este listen é digamos, um grito, entre aspas, um grito de revolta. Para mim, eu acho que é mesmo isso. Eu acho que a palavra título quer dizer mesmo isso. É uma espécie de um grito de revolta, e é o grito de revolta que a Bella, o Jota em conjunto vão dar, e depois também temos o lado do Diego, que tem uma outra consciência e que vai também dar esse grito. E eu gostei muito do uso desta palavra, simples, mas gostei muito. Bem, vamos ver só assim um ponto negativo que eu não gostei particularmente neste filme. Eu sou fã de filmes curtos, eu estou sempre farto de dizer que eu odeio filmes muito longos. No entanto, eu acho que Listen tem pouco mais de 70 minutos, poderia ter tido mais uns minutinhos e não perdia nada em ter mais, por exemplo, 20, 30 minutos. Porque tem cerca de 70 minutos, que dá a volta de 1h10, e eu acho que este filme acabou por ser um bocadinho corrido, porque tem este curto espaço de tempo. Ou seja, poderia ter tido mais um bocadinho de minutos para desenvolver algumas questões que eu acho que ficaram ali por explicar. Eu acho que poderiam ter dado muito mais calmamente. Por exemplo, a primeira parte do filme, até as crianças serem retiradas, demora um bocadinho muito, ajuda-nos a caracterizar a família, planta aquelas dúvidas que eu falei, da questão das manchas nas costas. A primeira parte é assim muito lenta, mas a partir do segundo ato, que é quando elas são retiradas, entra tudo num ritmo mais frenético, parece quase uma série de ação, digamos, não tem nada a ver, mas o ritmo faz-me lembrar um bocadinho. E eu acho que ali há coisas que poderiam ter sido melhor explicadas, nomeadamente
poderiam ter explorado ali a parte da fuga do Diego, porque numa cena o Diego foi retirada, noutra já estava, por exemplo, num restaurante porque fugiu. Eu acho que poderiam ter explicado aquilo um bocadinho melhor. Poderiam ter mostrado ele até estar na família e depois a fugir. Eu acho que poderiam ter ali feito umas coisas assim mais interessantes. E depois, há também um ponto que eu não digo que seja, não é nem negativo nem positivo, é sobre a questão do final. Eu pessoalmente gostei do final, porque eu acho o final realista, vai na linha do filme inteiro. É um final que não é viveram felizes para sempre, não é um final semi-feliz. A Bella e o Jota conseguem recuperar o Diego e a Lúcia, mas acabam por perder a Jess. E eu acho que a Bella volta-se um bocado para a assistente social, a Anjali, que lhes deu aquelas informações, e ela meio que a acusa também de não ter feito aquilo que poderia ter feito, porque ela sabia de mais coisas e mesmo assim não impediu que uma das crianças tivesse sido usurpada, acho que até podemos usar esse termo, usurpada da família, ou seja, ela vai voltar um bocadinho essa raiva, apesar do Jota tentar amenizar a questão. O Diego vai acabar então por ir para a França e eles depois vão pegá-lo lá. Mas eu, por exemplo, até gostava de ter visto, por exemplo, este reencontro, por exemplo, do Diego e dos pais. Acho que poderia ter sido uma coisa que poderiam ter acrescentado e poderiam ter, por exemplo, deixado um final assim mais enigmático. Por exemplo, se eles vão tentar recuperar a Jess através dos tribunais portugueses, pronto, aquilo deixou-nos a imaginar. Eu, pessoalmente, eu acho que eles vão tentar recuperar a Jess nos tribunais. E embora a assistente social, a Rain, tinha dito que era praticamente impossível recuperar, mas não ficamos a entender se eles vão tentar ou não, porque o Diego sabemos que está em França, mas não sabemos se ele vai chegar bem lá. Eu acho que isto é talvez para nos deixar a imaginar os vários cenários, mas eu pessoalmente preferia uma história mais conclusiva. Eu acho que preferia uma coisa que fechasse melhor a história e que nos deixasse sem margem para dúvidas, porque ficou ali essas duas pontas soltas. O caso da Jess, depois temos o caso do Diego, se ele chegou de facto bem à França, se não chegou, se tudo mais. Eu acho que ali poderiam ter clarificado. Eu gostei deste final assim, agridoce, não muito feliz, mas parcialmente feliz, porque eles recuperam pelo menos a Lúcia, mas o Diego podem ou não recuperar, ninguém sabe se ele vai chegar bem à França, e depois a Jess ficou completamente perdida pelo caminho. Eu acho que poderia ter havido ali uma frase ou uma cena que tivesse concluído tudo isto melhor. Ainda assim, obviamente que eu recomendo assistirem ao Listen. O Listen foi um dos filmes do ano de 2020, sem dúvida alguma. Foi uma grande estreia da Ana Rocha de Souza. A sua estreia foi bastante feliz, no meu entender. A pesquisa foi bastante bem conseguida, o casting foi bem escolhido. Eu acho que foi um filme que a vai marcar, não só por ser o primeiro, mas também é um filme que marca a história do cinema em Portugal. E a Ana Rocha de Souza, para mim, esteve de parabéns, porque é uma realizadora, já era boa como atriz e como realizadora provou que também tem ainda muito para dar. Eu vou aguardar por um próximo trabalho dela, porque eu acho que ela tem bastante potencial, e o Listen para mim foi um filme que valeu muito a pena. Eu não sei se ela está a trabalhar numa próxima produção, se não está, mas cá aguardo que algum dia haja novidades. Bem, então, estamos agora a chegar ao final deste episódio e, consequentemente, ao final desta segunda temporada do Clube de Vídeo. Eu, antes de mais, tenho que agradecer às pessoas que ouviram quinzenalmente este podcast. Para mim foi uma temporada, tenho que admitir, não é por estar agora a terminar, foi uma temporada que eu gostei muito de gravar. Foi uma temporada em que eu, sobretudo, tive tempo para preparar bem os episódios, para ver as coisas com calma, para fazer uma pesquisa mais a fundo, e eu gostei muito desta temporada por causa disso. Eu acho que na terceira temporada, que eu desde já confirmo que vai haver, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, na próxima temporada eu vou manter este modelo quinzenal, porque dá mais tempo para eu gravar, dá mais tempo agora também para me dedicar àquilo que tenho para fazer no Instagram do Clube de Vídeo, e obviamente que trago um produto de melhor qualidade. Pronto, a temporada termina hoje, ao fim de 10 episódios, 9 regulares mais um episódio zero, e tenho a dizer que
Agora, no Halloween, portanto, estamos agora há cerca de um mês e uma semana do Halloween, vai existir um episódio especial de Halloween, tal como no ano passado. Eu ainda não defini bem o dia em que vai sair, se vai sair mesmo no dia 31, se sai na sexta-feira anterior, ainda não decidi essa questão, mas a seu tempo revelarei no Instagram do Clube da Vídeo, @Clube da Vídeo, como desde já devem saber. E depois, no Natal, vai existir episódios especiais de Natal. Eu não vou confirmar já um número. Em princípio serão 2, mas podem ser mais. Não vou confirmar já o número porque eu tenho algumas ideias, mas não achei se vou colocar em prática. E é isso mesmo que eu não quero me estar a comprometer. Já a temporada do Clube Vida, como eu já disse, só regressa em 2023. Ainda não tenho o mês definido, mas contem só depois de fevereiro. Portanto, de fevereiro para a frente pode sair a temporada. Eu ainda não comecei a trabalhar nisso, ainda estou agora a terminar esta, ainda vou fazer mais os especiais e, portanto, só lá mais para janeiro é que começo a trabalhar na terceira temporada, a começar a ver os filmes que quero trazer, os que não quero trazer e tudo mais. Bem, portanto, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu a esta temporada, a quem ouviu, neste caso, a quem ouviu esta temporada. Espero que tenham gostado deste leque de filmes que eu escolhi. Eu decidi envergar mais pelo cinema português nesta temporada. Foi o Variações, logo no segundo episódio. Foi Os Gatos que Não Têm Vertigens. Foi agora este Listen. Ainda ia haver mais uma obra que eu acabei por não fazer. E por acaso tenho pena, porque era um episódio que eu gostaria, mas vai ficar para outra ocasião. Mas é isso. Então, eu espero que tenham gostado. Agora vocês acompanham o Clube do Vídeo no Instagram. O Instagram agora eu vou começar a publicar mais vezes, por exemplo, sugestões. Eu tenho que dizer desde já que deixei o blog, porque não era uma coisa que tinha grande projeção. O Instagram, ao contrário do Instagram, tem bastante projeção, tem crescido muito em número de seguidores e tem sido uma coisa que eu tenho gostado muito do trabalho que tenho desenvolvido no Instagram, e agora vou envergar mais por esse lado, vou começar a fazer mais posts, sugestões, posts assim também de reviews, como eu já tenho feito até agora, mas agora também vou entrar nesse campo mais das sugestões, também de listas, de tudo mais. Portanto, será uma coisa assim mais aquele trabalho que eu desenvolvia no blog, eu vou tentá-lo adaptar para Instagram e vou trazê-lo no Instagram e espero que vocês continuem a seguir, porque eu gosto que vejam o meu trabalho. Portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos felicidades. Acho que é o melhor voto que posso fazer. Desejo-vos felicidades e vemo-nos no próximo episódio no Halloween. Até lá!